O braço armado do sistema tentou estender os seus tentáculos para além das fronteiras do Brasil. E o resultado foi uma das maiores humilhações internacional da nossa história recente. Hoje, nós vamos focar os nossos holofotes no homem que foi escolhido para ser o executor dessa perseguição em solo norte-americano e que agora regressa ao Brasil com o rabo entre as pernas. Prestem muita atenção aos documentos que eu coloco agora à sua disposição, as notícias, as matérias, porque a Polícia Federal, parte dela habituada a arrombar portas de cidadãos conservadores de madrugada, sem o devido processo legal, achou que poderia dar ordens às autoridades dos Estados Unidos, no caso de Alexandre Ramage. E o tiro, meu irmão, esse saiu pela culatra. O oficial de ligação da PF em Miami, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que eu alertei no nosso editorial de antes de ontem, está de malas prontas. A imprensa independente já o apelida de jagunço em fuga. Hoje vamos analisar como o sistema foi desmascarado num país onde o Estado de Direito ainda funciona. Como vocês pediram, eu deixei para trazer esse especial para vocês aqui. E tem um detalhe muito importante que ainda aumentou, né? Olha nos noticiários de hoje, então a gente não sabia dessa questão de que ele já está de fato fugido dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então vamos de matéria. Enquanto isso, tá aqui o botãozinho embaixo. Já se inscreva aí no canal, deixa seu like, curta, comenta e compartilhe. Pessoal, essa matéria foi porque saiu aquela questão de que teria um agente da Polícia Federal infiltrado. E aí eu falei para vocês que eu ia trazer toda a matéria, trouxe, tá aqui. Espera aí que eu vou ter que colocar aqui para vocês agora. Aqui, ó, aquela matéria que eu falei, vou ler a matéria toda para vocês, certo? Então tá já na tela, ó. E aí depois vocês vão ver que já teve repercussão aí, eu preciso passar para vocês. Lembra que eu tracei ali para vocês, ó? Conheça Marcelo Ivo de Carvalho, o delegado da PF por trás da armadilha que colocou Ramage na mira do ICE. É o que está dizendo aqui. Essa matéria, lembra, foi do dia 17. Então, esse aqui é o Marcelo, que é o delegado da Polícia Federal. Alexandre Ramage, ex-deputado federal e ex-diretor da ABIN, foi detido na segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. No mesmo dia, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comemorou a detenção e apresentou o caso como resultado de cooperação internacional, que teria levado à captura de um foragido da justiça brasileira, condenada pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Bom, o documento que embasou a detenção, obtido pelo jornalista Samuel, do Metrópolis, não menciona cooperação com o Brasil, não cita crimes praticados em território brasileiro, nem faz referência a pedido de extradição. Na quarta-feira, dia 15 de abril, Ramage foi solto sem fiança, procedimento padrão em caso de remoção com pedido de asilo pendente. Segundo a reportagem do BBC News Brasil, investigadores brasileiros admitiram que a via migratória foi usada como uma alternativa ao caminho formal da extradição. A detenção via ICE seria uma forma de contornar o processo diplomático tradicional, considerado mais incerto e politicamente sensível. Aí nós temos aqui a imagem do Ramage, quando ele foi preso lá pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. A liberação confirma informações divulgadas pelo jornalista Paulo Figueiredo, sócio da Imigrex, empresa responsável pelo pedido de asilo de Ramage, de quem a detenção teve início após uma infração de trânsito leve. Segundo ele, Ramage apresentou carteira de habilitação brasileira, já fora do prazo de validade para uso nos Estados Unidos, o que levou o ICE a verificar sua situação migratória.
Ramage havia entrado no país em 11 de setembro de 2025 com visto de turista, com permanência autorizada até 10 de março de 2026, e permaneceu após o vencimento, situação conhecida como overstay. A soltura transformou a derrota da PF de Lula em espetáculo público. Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês. Acho que ficou melhor assim, né? No mesmo dia, Figueiredo anunciou nas redes, às 22 horas, vou fazer uma live e tomar uma Macallan com vocês, comentando a liberdade do grande Alexandre Ramage. A escolha da bebida não foi aleatória. Em 25 de abril de 2024, Andrei Rodrigues, que era o diretor da PF, participou de uma degustação privada de uísque Macallan no George Club, em Londres. O evento foi pago por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e custou cerca de 3,3 milhões de reais. Estavam presentes o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Andrei Rodrigues, como diretor-geral da PF, comanda toda a estrutura de investigação criminal do país, incluindo eventuais apurações que envolvam o sistema financeiro. Na manhã seguinte à soltura de Ramage, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo comemoraram em vídeo gravado em frente ao Departamento de Estado, em Washington, D.C. Eduardo afirmou que a Polícia Federal perdeu a credibilidade por não conseguir viabilizar a extradição de cerca de 70 nomes incluídos em pedidos do ministro Alexandre de Moraes à Argentina, nem de Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, e de Alan dos Santos nos Estados Unidos. Pessoal, um parênteses meu aqui, tá? Eric falando agora fora da reportagem. Parte da Polícia Federal. Toda organização, toda instituição, quando tem essa troca de poderes de esquerda para direita, enfim, acaba que a corporação também fica um pouco dividida. Então, não generalize, não estamos falando aqui, aliás, eles não estão falando de toda a Polícia Federal, mas de parte dela que ficava ali submissa às ordens desde o Alexandre de Moraes, lá nos processos do dia 8 de janeiro, lembra? Eles estão falando desse pessoal em específico. Voltando aqui para a matéria. Com certeza, se tivessem conseguido a extradição do Alan dos Santos, teriam ido atrás de Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, eu e todo mundo que está aqui nos Estados Unidos. É por isso que eu entendo que houve tanta energia do Andrei, que comanda a Polícia Federal do Lula, no caso Ramagem. Prestaram atenção? Disse Eduardo Bolsonaro, foi esse aqui que falou. Figueiredo acrescentou que não vê o mesmo empenho do governo brasileiro no combate a organizações criminosas como Comando Vermelho e o PCC. Nós vimos no editorial também que eu acabei de postar que eles estão enraizados aí no nosso poder judicial, executivo e legislativo, inclusive fazendo campanha e elegendo gente. Adendo meu também, desculpa pessoal, voltando para a matéria. Embora a narrativa de Andrei não tenha resistido suas próprias declarações à imprensa, gabando-se da vitória, revelaram os bastidores da operação. Ao blog da jornalista Ana Flor no G1, o diretor-geral da PF confirmou que um delegado brasileiro que atua no ICE contribuiu para a prisão de Ramage em Orlando e que esse agente deu alerta sobre Ramage que auxiliaram na detenção. Há um único delegado da Polícia Federal lotado dentro do ICE nos Estados Unidos. Ele atua no escritório de Miami no endereço X, o mesmo centro a partir do qual o órgão coordena operações migratórias em toda a Flórida, inclusive, em Orlando. Seu nome aparece na página oficial da PF no portal do governo federal, Marcelo Ivo de Carvalho. Este é o mesmo agente que em 2024 monitorou uma cidadã americana em Pompano Beach por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sem que ela fosse ré em qualquer processo. E também é o mesmo agente que, segundo a apuração desta investigação, conduzia operação de vigilância discreta na Flórida sem mandado judicial americano, práticas que a CNN Brasil confirmou ao relatar a campanha feita sobre a esposa de Ramage em solo americano. Olha a gravidade disso. Se confirmadas essas condutas, deixam de ser mera irregularidades e passam a enfrentar limites diretos da legislação americana. O Foreign Agents Registration Act exige que qualquer pessoa que atue no país em nome de um governo estrangeiro, inclusive em atividades de monitoramento ou coleta de informações,
esteja formalmente registrada junto ao Departamento de Justiça. Além disso, a prestação de informações falsas a autoridades migratórias pode configurar violação da Lei Federal de Declarações Falsas. Cita aqui o artigo lá da legislação dos Estados Unidos, que tipifica a omissão ou falsidade em declarações a agentes federais. A legislação americana não reconhece poder investigativo a forças policiais estrangeiras sem acordo formal, credenciamento e observância das autoridades locais. Em casos que envolvem vigilância, a prática também está sujeita ao controle judicial dos Estados Unidos. Procuramos a assessoria de imprensa da Polícia Federal e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho sem resposta até a publicação. Modus operandi, que é como eles operam, né? O episódio recente não é o primeiro em que Marcelo Ivo aparece em uma ação de pressão sobre brasileiros em solo americano. Eu falei para vocês que era um dossiê, hein? Prestem atenção, que vai piorar. Em 3 de janeiro de 2024, Moraes ordenou prisão e acionou o oficialato de Miami contra Flávia Magalhães, brasileira naturalizada americana desde 2012 e residente em Pompano Beach, na Flórida. O motivo foi uma publicação nas redes sociais em que ela acusava, sem provas, o ministro de ter visitado Marcos William Herbans Camacho, o Marcola, líder do PCC, em uma unidade prisional em Brasília. Em março de 2024, um ofício assinado pelo delegado Fábio Mertz, da Coordenação Geral de Corporação Policial Internacional da PF, acionou formalmente o oficialato de Miami para monitorá-la. Flávia não era ré em nenhum processo criminal. Ainda assim, Moraes bloqueou seu passaporte brasileiro e classificou como evadida do território nacional, desconsiderando que ela era cidadã americana com residência legal nos Estados Unidos desde 2012. O acionamento chegou por canal formal, por ofício assinado pelo delegado Fábio, da Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional da PF. O documento registra expressamente que o oficialato da ligação da PF em Miami, nos Estados Unidos, foi notificado no caso. Em fevereiro de 2024, Flávia relatou ter sido monitorada durante uma manifestação em Fort Lauderdale, por um homem que ficava rondando a barraca onde ela estava. Não há provas de que o próprio Marcelo Ivo tenha feito essa vigilância em campo, mas ele era o responsável pelo escritório da PF em Miami, acionado no caso. Flávia afirma que a partir dali passou a temer pela própria segurança. Eu não sou uma criminosa, eu só queria o meu nome limpo, disse. Flávia Magalhães relata que em fevereiro de 2024, durante um passeio no parque da Universal Orlando Resort, foi abordada por homens que teriam se identificado como os agentes da Polícia Federal. Segundo ela, um deles afirmou tê-la reconhecido, a menina do passaporte, e disse que o ministro Alexandre de Moraes teria mobilizado cerca de 1.000 agentes para monitorar brasileiros nos Estados Unidos. Em outubro de 2025, o advogado de Flávia afirmou ter entregue documentos à Casa Branca relatando as perseguições e monitoramento transnacionais promovidos pelo STF em solo americano. O monitoramento de um cidadão americano em solo americano é o ápice da violação. E aqui a coisa fica legal, hein, gente? A possibilidade de uma prisão ilegal, na verdade, foi um verdadeiro sequestro, declarou. O caso de Flávia tornou-se um dos fundamentos para a sanção imposta pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes sobre a lei Magnitsky. O X recusou inicialmente cumprir a ordem de Alexandre de Moraes para bloquear o perfil de Flávia. Como ela era cidadã americana, vivia legalmente nos Estados Unidos e havia publicado em solo americano, a empresa sustentou que a ordem do STF ultrapassava a jurisdição brasileira. Depois, a rede social passou a defendê-la por entender que o caso se encaixava na promessa anunciada por Elon Musk em 2023 de dar suporte jurídico a usuários perseguidos por postagem no próprio X. E aí eu te digo que ele fez um dossiê, porque ó, ele traz aqui o documento assinado pelo delegado da Polícia Federal, que fez tudo, né, aqui que mandou investigar ela. Agora, quem que é o Marcelo Ivo?
de Carvalho nasceu em 20 de agosto de 76 em Santos, no litoral paulista. Ingressou na Polícia Federal em junho de 2003 como delegado. Antes da transparência para Miami, residia na Vila Leopoldina, com endereço de alto padrão na capital paulistana. Hoje, Ivo ocupa o posto mais estratégico da Polícia Federal nas Américas. É o único delegado federal lotado dentro das dependências do ICE nos Estados Unidos. Opera no escritório de Miami, no endereço X, o centro a partir do qual o ICE coordena operações migratórias em toda a Flórida, inclusive em Orlando. É esse o homem que, segundo o próprio diretor-geral Andrei Rodrigues, deu alertas que auxiliaram na detenção de Alexandre Ramage em 13 de abril de 2026. Tá aí a foto do delegado. Marcelo Ivo iniciou sua carreira na Delegacia Regional da PF de Sorocaba, em outubro de 2016. Já era delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a maior e mais estratégica unidade desse tipo no Brasil. A posição lhe conferia poder sobre a rotina operacional do principal ponto de entrada e saída internacional do país, com acesso a sistemas de identificação de passageiros e capacidade de decisão sobre áreas sensíveis do maior terminal aéreo da América Latina. Nesse período, sua face pública era a de um delegado duro no combate ao tráfico internacional de drogas, provavelmente. Em maio de 2016, coordenou a Operação Carga Extra, que desmantelou uma rede de funcionários terceirizados que embarcava cocaína em voos para a Europa, resultado de 8 meses de investigação, 15 mandados de busca, 14 prisões e a apreensão de cerca de meia tonelada de droga. Foi nesta posição que Ivo passou a cultivar uma rede extensa de relações com empresários, contatos que teria mantido e acionado ao longo dos anos seguintes. Bebeu, atropelou, matou, mas ficou no cargo. Pessoal, tô lendo a matéria, repassando aqui para vocês o que tá lá nesse blog aqui da investigação, tá? Então, aqui eu tô na internet, perfeito, blog aqui. Se quiser, eu coloco o link aí para vocês conferirem a matéria, tá? Então, tô passando aqui para vocês. Bebeu, atropelou, matou, mas ficou no cargo. Em outubro de 2016, Marcelo Ivo de Carvalho atropelou e matou um trabalhador em uma rodovia de Sorocaba, dirigindo embriagado e com a carteira de habilitação vencida havia mais de um ano, mas não perdeu o cargo nem foi responsabilizado criminalmente. Ironicamente, a irregularidade usada como desculpa para derrubar Ramage foi justamente a falta de habilitação válida para dirigir nos Estados Unidos. No caso de Marcelo Ivo, porém, a ausência de uma carteira regular não impediu que escapasse da prisão, mantivesse o cargo e mais tarde ascendesse ao posto mais estratégico da Polícia Federal nas Américas. Marcelo Ivo saiu de São Paulo na madrugada de domingo, dia 23 de outubro de 2016, em uma Mercedes branca apreendida pela PF, autorizada para seu uso como chefe da delegacia aeroportuária. Ou seja, o carro não era dele. O carro tinha sido apreendido e foi autorizado para a Polícia Federal usar e ele pegou para ele usar. Seguia pela rodovia Raposo Tavares para visitar os pais no interior de São Paulo, uma viagem pessoal com viatura de serviço. No quilômetro 94, por volta das 6 horas da manhã, o veículo atingiu a motocicleta de Francisco Lopes Neto, 36 anos, vigilante, que voltava para casa em Votorantim, após turno noturno em uma indústria. Francisco havia imigrado do Ceará e conciliava 2 empregos. Poxa, o impacto destruiu a moto, lançou um Francisco contra a barreira metálica e o matou no local. O carro parou a 100 metros do ponto de colisão. Tá aqui as imagens, pessoal, tá? Da moto destruída e do carro. Então a polícia rodoviária aplicou o bafômetro no local. Meu Deus, ele assoprou o bafômetro. O resultado foi de 0,49 miligramas de álcool por litro de ar expirado, valor que supera o limite criminal de 0,34 estabelecido pela resolução do CONTRAN. A Carteira Nacional de Habilitação de Marcelo estava vencida havia 1 ano e 3 meses no momento do acidente. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo sob influência de álcool.
O delegado plantonista que atendeu Regis Campos Vieira afirmou que Ivo não apresentava sinais aparentes de embriaguez e o liberou mediante fiança de R$ 2.000. A PF abriu sindicância interna, Marcelo Ivo não foi afastado do cargo, o processo penal tramitou em segredo de justiça pelo TJ São Paulo em 22 de setembro de 2020. 4 anos depois, a Justiça Paulista julgou a ação improcedente por insuficiência de provas. O argumento de defesa que pesou no tribunal, um laudo toxicológico produzido no processo civil e não no penal, descartou a alteração psicomotora. Uma perícia de local indicou que o veículo trafegava dentro dos limites de velocidade. E câmeras da empresa onde Francisco trabalhava teriam registrado a lanterna traseira da moto apagada antes dele sair. O processo transitou em julgado em 5 de outubro de 2020. A viúva de Francisco, não vou citar o nome, declarou em entrevista que ninguém esquece e que a dor pela morte do marido, pai de 2 filhas que tinham 4 e 12 anos à época, permanece presente, como único resultado concreto para a família, uma pensão mensal de R$ 800 determinada judicialmente. Fontes descrevem o desfecho como resultado de articulação intensa dentro e fora da corporação. A ascensão na PF. Para entender como Marcelo chegou ao posto mais sensível da Polícia Federal nas Américas, é preciso detalhar como funciona a Superintendência de São Paulo. A estrutura tem 3 postos centrais: superintendente no topo, o delegado regional executivo no meio, responsável pela parte administrativa, e o diretor de investigação na ponta operacional, que comanda os inquéritos e as operações contra o crime organizado. Desde setembro de 2015, o superintendente de São Paulo era Disney Rossetti, delegado federal de Campo Grande. Segundo no comando, ou número 2, era Luiz, que em 2016 seria removido pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para dirigir o Departamento de Recuperação de Ativos, em Brasília. Descrito pela época como uma pessoa de sua confiança. A relação entre Rossetti e Moraes se consolidou nesse período. Para o número 2, vago, Rossetti trouxe Lindinalvo Alexandrino, o doutor Filho, delegado com 3 décadas de carreira que assumiu o posto em fevereiro de 2016. Com o doutor Filho no posto administrativo, Marcelo Ivo se consolidou como número 3, diretor de investigação e combate do crime organizado, cargo que exerceu de maio de 2018. Em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro nomeou Rossetti para a diretoria executiva da PF em Brasília. A Direx, estrutura que coordenava a superintendência regional e responde pela gestão de toda a corporação, segundo posto mais alto, subordinado apenas ao diretor-geral Maurício Valeixo. Dr. Filho assumiu a superintendência de São Paulo em março de 2019. Marcelo Ivo permaneceu onde estava, número 3, com autonomia sobre investigações sensíveis do maior estado do país. Gente do céu, rapaz, é coisa, viu? É coisa até chegar aqui, viu? Vocês estão preparados aí? Então, ele já vem aqui, ó, com PAD, com muita coisa, cara. Número 3, inquérito. Em abril de 2020, Sérgio Moro renunciou ao Ministério da Justiça em protesto à demissão de Valeixo, ato que descreveu como tentativa de Bolsonaro de interferir nas investigações da PF. O presidente queria nomear Ramagem, então diretor da ABIN, para o posto. O STF bloqueou a nomeação por liminar concedida por Alexandre de Moraes, a pedido do PDT. Começou a fazer sentido tudo aí agora, né? Com Valeixo exonerado e Ramagem impedido, quem assumiu interinamente o comando da PF foi Rossetti, o homem que Moro havia levado a Brasília e o mesmo delegado cuja trajetória estava atada a Moraes desde 2016. Rossetti saiu da interinidade, durou até maio de 2020. Rossetti saiu da Direx, mas não saiu da rede. Em maio de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, criou a Assessoria Especial de Segurança e Inteligência do Tribunal. Rossetti foi escolhido para dirigi-la
permaneceu no posto mesmo depois que Moraes assumiu a presidência do TSE em agosto de 2020. E em março de 2023 ainda era designado por portaria interna para comissões do tribunal. Foi sob Moraes que a assessoria se converteu em Secretaria de Polícia Judicial com Rossetti na chefia. Saiu em junho de 2024, quando Carmen Lúcia assumiu a presidência do TSE. Hoje está na Corregedoria da Polícia Federal. Da Paraíba a Miami. Marcelo Ivo foi nomeado superintendente regional da Polícia Federal na Paraíba, em 21 de janeiro de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro. A nomeação se deu no contexto das mudanças de comando promovida pela gestão bolsonarista na estrutura regional da corporação. Tomou posse em 6 de maio daquele ano em João Pessoa, substituindo o delegado Gustavo Paulo Leite, designado para a função nos Estados Unidos. Permaneceu no cargo por cerca de 8 meses. Em janeiro de 2023, já no início do governo Lula, Ivo foi exonerado junto com outros 17 superintendentes da PF em todo o país, em uma troca ampla de comando regional promovida pela nova gestão. Meses após a exoneração, em julho, o Portal Transparência registrou um pagamento de quase 96 mil pela coordenação geral de administração da Polícia Federal em Brasília. O valor era compatível com a ajuda de custos para remoção ao exterior. Um mês depois, em agosto de 2023, Ivo assumiu o posto oficial de ligação da Polícia Federal em Miami. O posto é um oficialato de ligação da Polícia Federal instalado nas dependências do ICE em Miami. Não se confunde com uma adjudância policial, categoria distinta dentro da própria estrutura da PF, com credenciamento junto ao Itamaraty. Eu vou mostrar a matéria agora, o que aconteceu, tá, pessoal? Pera aí, só um pouquinho que nós já estamos chegando no fim aqui. O cargo não é novidade. Desde ao menos 2019, a PF mantém um oficial de ligação junto ao ICE Miami, com atribuição formal de troca e cooperações em casos de extradição e imigração. Pessoal, eu vou adiantar aqui um pouquinho, senão nós vamos estourar o nosso tempo e muito, tá? Então, ele espionou o Alexandre Ramagem, né? Dizendo ele, foi palavras aqui da própria Polícia Federal. E aí, cara, o cara fez um dossiê aqui muito completo, né? Aí até chegar no Ramagem. Então, olha aqui o que saiu agora. O próprio Ramagem falando. Aqui eu ia passar para vocês, né? Isso aqui é lá da timeline, né? Jagunço foge dos Estados Unidos, tá lá na timeline, tá? Do Alan. E aí é o próprio Ramagem falando. Marcelo Ivo, oficial de ligação, está aqui nos Estados Unidos como oficial de ligação da Polícia Federal com a autoridade do ICE, é o que informam, desde 2023. Está saindo de repente, depois de tudo que aconteceu? Ou seja, alguma coisa muito errada ele fez. É o que dá para a gente falar aqui, diante das notícias que estão acontecendo. O ICE, inclusive, o diretor-geral do ICE pediu demissão. Então, parece que a Polícia Federal Brasileira, naquela cooperação internacional policial, meteu os burros na água, errou muito, tem muita coisa errada aí que está sendo apurada. É isso que a gente tem aqui para vocês. Grande notícia, hein? Grande dia. Quem é que está voltando é o adido da Polícia Federal. Está voltando para o Brasil. Está indo corrido, né, Alan? Está indo corrido. Está indo corrido. Vai rápido para o aeroporto. Corre para o aeroporto, meu amigo. Corre! Corre que... Corre, Usain Bolt! Corre, corre! A chapa está esquentando aqui nos Estados Unidos. Corre para lá. Olha, eu vou te falar, o mundo não dá volta, não, rapaz. O mundo capota, né? Então, o próprio Ramagem já comentou aí, né? E aí, ó, tá lá no Metrópolis também, ó, oficial de ligação da PF, que atuou na prisão de Ramagem, vai deixar os Estados Unidos. Já deixou. Pelo que parece, ele já deixou, tá? Então, tá lá no Metrópolis também, que disse justamente que o Metrópolis, ó, o Metrópolis procurou a Polícia Federal, mas não obteve resposta. Saiu agora em pouco, tá? 3 horas. Então, o ex-deputado, que também foi delegado da PF, foi preso e encaminhado a um centro de detenção onde permaneceu em uma cela separada. Já tá solto, tanto que vocês viram ali ele mesmo comentando, tá? Ele mesmo comentando.
Pessoal, cara, vocês perceberam aí as ligações com Alexandre de Moraes desde 2016? Cara, sabe, o negócio tá muito podridão. E esse povo tá enrolado na mão dos Estados Unidos, cara. Tão enrolado. Sinceramente falando, eles estão enrolados, tá? Ó, eu vou deixar para vocês nos comentários o link, tá? O link aqui da matéria para poder. Tem aqui o final feliz que é do Ramagem, que vocês já sabem, tá? Só que a gente não passou aqui. E aqui vai falar da fuga e da armadilha, que vai falar do caso Ramagem. Então não é desse caso. Ele vai contar o que aconteceu, né, no caso do Ramagem, que você também já sabe. E aqui é só essa questão do escorpião espionado, tá? Que é esse cara que estava espionando as pessoas lá nos Estados Unidos e agora vem fugir dos Estados Unidos literalmente para cá, tá? E aí, ó, é tenso, é tenso. Eu acho que ele ainda vai responder juntamente com o Moraes diretamente pro Homem Laranja lá, pro Donald Trump, toda essa questão desses infrações da legislação americana. Espero que você tenha gostado desse dossiê do delegado e tem muita gente aí que vai cair por terra junto com os inconstitucionáveis. E Alexandre de Moraes é um dos chefes, mas a gente sabe que tem um chefe maior do que ele, né? Que é o Gilmar Mendes. E aí vem Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, né? PGR, todo mundo. Enfim, é a minha opinião, tá? Pessoal, espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Segue lá no Instagram também, ó. Notícia mais rápido, tá bom? Beijo grande. Esse foi o especial do delegado que veio fugido dos Estados Unidos.